Bom dia. Iniciaremos agora a apresentação de mais um vídeo sobre a guerra na Ucrânia, tratando das sanções e a própria guerra. É a segunda parte desse vídeo. Esse vídeo levou muito tempo para ser feito por causa dos acontecimentos envolvendo o assunto. E, na verdade, nós ainda não temos uma definição sobre o que vai acontecer, tanto com fornecimento de gás e com fornecimento de petróleo da Rússia para a Europa. Embora, mais ou menos, nós já tenhamos um quadro com uma certa clareza do que já aconteceu, evidentemente, do que pode acontecer. Então, por causa disso, esse vídeo só pode ser apresentado agora. À medida em que nós trabalhamos nele, que estávamos prontos para apresentar, surgiam novos eventos. Então, nós ficamos aguardando, embora o cenário seja fluido, né, nós resolvemos apresentar o vídeo como está. Até porque nós não podemos ficar mais demorando tanto tempo para apresentar os vídeos. Os próximos nós esperamos apresentar numa rapidez, numa frequência maior, num intervalo de tempo menor. Então nós hoje vamos falar sobre o corte das importações de gás russo, fazendo parte, evidentemente, das sanções impostas principalmente pela Europa, mas também pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a importação de gás com efeito de petróleo da Rússia é praticamente zero. Então, o que nos importa, na verdade, são as exportações de gás russo para a Europa. E aqui nós começamos apresentando um quadro, né, da participação das importações de gás da Rússia na oferta de gás nos diversos países europeus. Quer dizer, se nós começarmos aí com Bósnia e Herzegovina, Macedônia e Moldova, o gás russo representava antes da guerra da Ucrânia, né? Antes da intervenção russa na guerra da Ucrânia, cerca de 100%. Nós depois tínhamos a Finlândia com 94%, a Látvia, que era 93%, a Sérvia 89%, Estônia 79%, Bulgária 77%, Eslovênia 70%, Croácia 68%, República Tcheca 66%, a Áustria 64%, a Grécia 51%, a Alemanha 49%, a Itália 46%, Lituânia 41%, Polônia 40%, Hungria e Eslovênia, a mesma participação, a França 24%, e depois nós temos os Países Baixos com 11%, a Romênia 10%. E aí também está colocado a Geórgia, que não está na Europa Ocidental, né? A Geórgia é um país do Cáucaso. Bem, isso é muito importante, né? Porque países com muita dependência hoje estão sem o gás russo, né? E o cancelamento, né? Primeiro evento que teve lugar quando a Rússia interviu na guerra civil da Ucrânia, que começou em 2014, né? Foi o cancelamento do Nord Stream 2. Né? O Nord Stream é um gasoduto, já tinha o Nord Stream normal 1, né? Que saía da Rússia pelo mar, diretamente pelo solo do Mar Báltico e levava diretamente até a Alemanha, tá certo? Passando por águas territoriais, né? Da Finlândia e de outros países. Aí a Angela, chanceler da Alemanha, convenceu o presidente Putin a construir conjuntamente, foi um investimento de 11 bilhões de dólares, do Nord Stream 2, que é outro gasoduto que levava o gás diretamente para a Alemanha, né?
E isso contou com a oposição cerrada dos Estados Unidos. O ex-presidente Trump, durante seu governo, impôs severas sanções às empresas que estavam trabalhando na construção desse gasoduto. E isso causou um enorme atraso na construção do mesmo. É preciso dizer que o presidente Putin foi contrário à construção desse gasoduto, mas acabou sendo convencendo pela chanceler alemã. Bem, então ele foi construído, mas não foi certificado. Ele até o término da construção dele foi, eu acho que setembro do ano passado, de 2021, mas houve um atraso na certificação por parte do certificador aliás, eu acho que foi antes de setembro do ano passado, foi em meados do ano passado, por parte do certificador alemão. Eu acho que já havia intenção, isso não foi por acaso, mas isso é apenas uma conjectura, não tem nenhuma informação que confirme isso, né? Depois, com a mudança do chanceler, com a saída de Merkel e a entrada do novo chanceler Scholz, né? O processo continuou sem certificar até que houve a intervenção russa no dia 24 de fevereiro de 2002, deste ano, né? E aí o projeto foi cancelado. Esse era um dos objetivos dos Estados Unidos, que conseguiram que através dessa forma, né, reduzir as receitas, né? Reduzir não, ou evitar que as receitas com gás da Rússia, né, aumentassem de forma expressiva e, de certa maneira, a dependência da Alemanha. Então, esse foi um objetivo atingido, né? Bem, e no conjunto das sanções, né, quer dizer, os países ocidentais, o país da OTAN, não têm força militar convencional suficiente para enfrentar o poderio russo, como mostrou muito bem Martyanov em seu livro, né, sobre o assunto, né, em que ele fala exatamente que como os Estados Unidos, né, se atrasaram na corrida armamentista, né, e a Rússia de Putin, apesar de ter hoje, a Rússia deve ter um quarto, digamos assim, do exército soviético, né? Mesmo assim, as suas forças terrestres e principalmente as forças aéreas, né, as forças aeroespaciais, o sistema de míssil russo é o mais avançado do mundo, né? Não está contrapartida, por exemplo, das armas hipersônicas, né? Os Estados Unidos não tem arma hipersônica, então ele não pode enfrentar as armas hipersônicas russas, né? Então, essa fragilidade militar, né, foi importante porque foi isso criou uma janela de oportunidade para que a Rússia pudesse, né, intervir militarmente na Ucrânia. Bem, mas aí o que aconteceu? Na resposta, né, já essa resposta foi ensaiada, foi desenhada muito antes da intervenção russa, né? Era, na verdade, de causar o declínio da economia russa, e a ideia era essa, né? A ideia era de repetir aquilo que teria acontecido, né, com a guerra do Afeganistão. Segundo a lenda, isso é uma lenda, isso é um mito, isso é uma mentira, né? A Rússia teria se enfraquecido por causa da intervenção no Afeganistão, né? Teria perdido, que foi um Vietnã que teria sido um Vietnã para a Rússia. Isso é um mito, né? Não tem nada disso. Os mujahedin, né? Os jihadistas, os jihadistas lutadores islâmicos que haviam sido contratados e treinados pelos Estados Unidos no Paquistão e que foram para o Afeganistão, né, enfrentar o exército soviético, foram
como disse o próprio secretário de Estado norte-americano, estavam sendo liquidados. Quando o Yeltsin deu golpe, derrubou a União Soviética, né? A situação no Afeganistão era tranquila, não era totalmente, porque na fronteira com o Paquistão, né, haviam sempre incursões dos jihadistas, porque eles faziam uma incursão quando as forças, quer de Cabul, quer russas, intervinham, né, eles fugiam para o Afeganistão, fugiam para o Paquistão. Né? Então, só nessa fronteira que havia problemas, o resto do país estava pacificado. No norte, não, havia sido firmado um acordo, né, entre Cabul e as forças da chamada Aliança do Norte. Então, não havia mais conflito, não havia guerrilha mais, né, e as perdas soviéticas no Afeganistão foram mínimas, perderam 13 mil homens, né, para um país que tinha 200 e tantos milhões de pessoas, né? Um exército de 5 milhões de homens. Então, as forças armadas, né, de 5 milhões. Então, isso essa história, né? E isso as perdas foram mínimas, né? Como falei, 13 mil homens. Ah, não, mas o Stinger, que é um míssil, né, portátil, que você lança contra os aviões, né, teria causado um desastre, essa é a lenda, né? Desastre para os helicópteros russos. Né? Isso não é verdade, a Rússia perdeu 333 helicópteros durante os 10 anos de intervenção, dá 30 helicópteros por ano, 36, vamos colocar 36, né, para ficar uma conta melhor, né, dividido por 12, 3 helicópteros por mês. Uma perda. Os Estados Unidos perderam 4.500 helicópteros na Guerra do Vietnã, para você ter uma ideia. Né? Foi uma guerra menor, né? Durou menos. E durou 7 anos. Então, a guerra do Afeganistão foram 10 anos. Né? Perdeu-se 333 helicópteros. Então, isso é uma mentira. Né? Mas a ideia, né? Ficou, né? A narrativa, ficou a ideia, a ideologia passada pela grande mídia, né? Que agora a ideia, na verdade, era repetir. Você aproveitaria a guerra essa estratégia, você aproveitaria a guerra da Ucrânia, intervenção russa, né? Armaria a Ucrânia, aliás, os Estados Unidos enviou mais de 1.500 mísseis, o mesmo míssil, né? Stinger, para a Ucrânia, né? E enviou mais de 15 mil mísseis antitanque, que foram um fracasso, um fiasco. Né? Tem notícia de que os tanques russos receberam 5, 6 impactos desses mísseis e não fizeram nem cosquinha. Então tem essa história, tem as histórias também de que 1/4 dos mísseis falhava na hora de disparar. Tem a outra história que alguns, né, saíam, né, o míssil tem um alcance de 2.500 metros, 2.500 metros. Saía e ele explodia 50 metros depois, né, ou seja, antes de atingir o tanque, né. E tem também a notícia de que vários que foram, né, parte deles, estavam com a data vencida. Então, mas, de qualquer maneira, agora estão se enfiando armas pesadas, né? Tem vários problemas, né? Muitas dessas armas são muito ruins, né? Tá certo? Muito ruins. Outras são muito velhas, né? E, de qualquer maneira, não são armas soviéticas, né? de origem soviética. E como não são origem soviética, exigem todo um treinamento para que possam ser efetivamente empregues, que não é o caso que está acontecendo. Mas isso é um comentário à parte, né? Mas então, qual que foi exatamente a ideia? Foi de derrubar a Rússia, mas essa era a ideia, né? Você vai derrubar a Rússia, porque agora você tem uma segunda guerra do Afeganistão, né? Que seria a guerra da Ucrânia, né? Que a Ucrânia estaria ganhando, não está de jeito nenhum, certo?
já perdeu para a Rússia definitivamente, né, uma área maior do que a Grã-Bretanha, né, já perdeu quase toda a costa sul. Pelo visto, a Rússia vai, depois que terminar os combates no Donbás, onde está o grosso do exército capaz, do exército da Ucrânia, que está lutando muito bem, né, mas está perdendo, né, perdendo feio, mas está lutando muito bem, né. Afinal, o exército foi treinado por 8 anos pela OTAN, né. E depois que essa segunda fase da intervenção russa, da operação militar especial, como diz Putin, né, terminar, a gente não sabe o que a Rússia vai fazer. Provavelmente ela vai tomar o restante da área do sul da Rússia, das costas do Mar Negro, onde está a população de etnia russa. Tá certo? Etnia russa. Aliás, é muito importante dizer que a lentidão dessa guerra se deve, em grande parte, ao fato da Rússia não estar evitando ao máximo possível, né, atingir os civis. Porque os civis, né, na verdade, a população do sul da Ucrânia, e do sul e do leste da Ucrânia, de Kharkov, né, descendo para o sul, do Donbás, né, passando por Lugansk, Donetsk, depois vai em Kherson, que é o norte da Crimeia, e depois a oeste, onde está Odessa, né? Toda essa área do sul, que cobre as costas do Mar Negro, Mar de Azov, e sobe até Odessa, né? No leste, né? Toda essa área de população de etnia russa. Então os russos não vão matar russos, tá certo? Então eles estão sendo muito cuidadosos, e o que está acontecendo é que o exército ucraniano está lutando principalmente nas cidades e nas aldeias. E você não pode chegar, né, e não deixando a população sair. Exatamente para evitar que a Rússia chegue, destrua essas aldeias, conquiste elas com facilidade. Então a Rússia e as tropas de Lugansk e das repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk estão sendo muito cuidadosas, né? Daí a lentidão. Além disso, essa área do Donbás foi, durante 8 anos, você construiu campos de minas, fortificações, trincheiras, são fortificações, toda uma linha Maginot, vamos dizer assim, né? Tá certo? Construída pelas tropas ucranianas durante 8 anos. Então é uma zona totalmente fortificada, né? Mas de toda maneira a guerra não está indo 100% bem, porque não existe guerra. A única guerra que talvez tenha sido 99% bem, né, da história recente foi a invasão da França pelas tropas alemãs em maio, né, começou no dia 10 de maio de 1940, né? As outras campanhas, né, mesmo a campanha de conquista da Polônia, né, teve seus reveses para o poderoso exército alemão, né? Mas então isso era uma parte da estratégia, né? A outra parte da estratégia é criar sanções na Rússia, né, que fariam com que a economia russa entrasse em colapso, tá certo? Bem, e nós já falamos isso na aula passada, no vídeo, eu sou professor, então eu tenho esse hábito, né? Faço muito vídeo para os meus alunos, então, infelizmente, de vez em quando eu vou chamá-los de meus alunos, mas não são. Então desculpe pelo que eu acabei de dizer, né? Então, em vez de ser meus alunos, meus caros, as pessoas que estão assistindo, né, esse vídeo, né? O que nós temos? Nós já falamos sobre isso no vídeo anterior, né? Em vídeos anteriores. Então, bom, a Rússia é um dos maiores, é o maior exportador de produtos de conteúdo energético do mundo. Principalmente, né, quais são esses produtos? Principalmente nós temos o gás,
gás natural de petróleo, o gás liquefeito de petróleo, tá certo? Nossa, gás natural, desculpe, gás natural, né? Que é transportado através de tubos, né? De gasodutos. Temos o petróleo, temos o carvão e temos o urânio, que é o combustível das usinas nucleares, né? Esses são os principais. Então, a Rússia é o maior exportador em conjunto de produtos energéticos. Então, uma das estratégias, né, adotadas pelos países que estão sancionando os países do Collective West, né, Oeste Coletivo, os países da Europa Ocidental, ou seja, da União Europeia, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul, os aliados do Sudeste, a Austrália, né, e outros poucos países. Esses países estão, na verdade, impondo severas sanções para a Rússia, né? Mas os principais importadores de produtos energéticos da Rússia são os países da União Europeia, né? Que, na verdade, fizeram um plano, né? Um plano de cortar as importações de produtos energéticos da Rússia, né? E esse plano international, de acordo com a International, que é um plano da International Energy Agency, que é da União Europeia, né? Envolveria os seguintes pontos. Primeiro, não assinar nenhum novo contrato de gás com a Rússia. Isso no que diz respeito ao gás, né? Nós vamos examinar nesse vídeo o principal produto energético que a Rússia exporta aos países da Europa Ocidental, ou seja, o gás, né? Então, primeiro, não renovar, né, renovar contrato, assinar nenhum contrato com a Rússia, o que significaria que quando os contratos vigentes foram encerrados, eles não vão ser renovados. Nós vamos ver que isso é quase uma impossibilidade, né? Não é uma impossibilidade, você pode fazer isso, mas os custos para a União Europeia, né, seriam terríveis, né? A segunda, né, é substituir os suprimentos russos, que o ano passado, né, foram de 155 bilhões de metros cúbicos por ano, tá certo? 155 milhões, né, bilhões, metros cúbicos de gás, né, da IUG, né, por ano, né? Então, no ano passado, por gás e outras fontes alternativas, que hoje fornecem apenas 30 bilhões de metros cúbicos de gás para os países da União Europeia. Segundo, armazenamento de gás compulsório. Isso foi uma orientação dada por Bruxelas, ou seja, pela União Europeia, né, que teria que preencher os níveis, né, em fevereiro deste ano, quando a Rússia interviu na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, estavam muito baixos. E a ideia é chegar com eles a 80% da capacidade quando começar o inverno. Você está com a capacidade estocada, né? Está com estocado de gás, né? Os investimentos em novos projetos de energia eólica, tá certo? Que é dos ventos, e energia solar, né? Maximizar a energia a partir da bioenergia e energia nuclear. Na verdade, é o grande país que produz energia nuclear na França, na Europa hoje, é a França. A Alemanha, né, está fechando as suas usinas nucleares, né? Isso foi uma decisão tomada há mais tempo, né? Substituindo por gás, tá certo? Não sabemos o que vai acontecer no futuro, agora que você quer diminuir ou reduzir, ou, na verdade, eliminar as importações de gás da Rússia, né? Tributar os lucros extraordinários
para proteger os consumidores vulneráveis dos preços altos da eletricidade. O problema é que o aumento do preço do gás, do carvão, do petróleo, e que é em consequência do fim da pandemia e da forte recuperação econômica de todos os países, né? Mas agora, né, também é resultado da guerra na Ucrânia, né, faz com que os comerciantes, os vendedores de energia tenham lucros extraordinários, porque os preços vão lá para a estratosfera, né? Então e aí, né, se você mantiver a mesma margem de lucro, né, os seus lucros aumentam muito. Então, a ideia seria tributar parte desse lucro, tributar os lucros extraordinários, né? Bem, em sétimo lugar, nós teremos a substituição de caldeiras a gás por bombas de calor. Não sei o que realmente significa isso, né? Mas isso seria uma medida, está prevista, eu li o programa da IEA, né? Da International Energy Agency, IEA, né? Sobre esse assunto. Isso estava lá. O aumento da eficiência energética em edifícios e indústria, o incentivo para a redução do termostato em 1 grau pelos consumidores, ou seja, você vai passar frio, você né, vai passar frio durante o inverno, ficar um pouquinho frio, né? 1 grau é uma coisa, não é muito, mas é uma coisa. Né? E diversificar e descarbonizar as fontes de energia elétrica, afastar do carbono. Isso tudo implica investimentos. Está aí os planos, e esse plano é muito interessante. É esse gráfico aqui, ó, à esquerda, né? Certo? Isso é o plano. Isso aqui é o que você está consumindo em 2021. Né? 155, né, bilhões de metros cúbicos de gás provindo da Rússia. Né? Então, o que você teria? Né? Primeiro, você tem que diminuir, tá certo? Você tem que diminuir, tá certo? Então, em primeiro lugar, né, você vai aqui está isso aqui, você vai importar vamos colocar uma setinha aí, né? Qual que é o plano? Aumentar a produção doméstica, tá certo? E a importação de outros fornecedores que não a Rússia, através de gasodutos. Nós vamos mostrar que existem outros fornecedores para a Rússia, ou da África, ou da Noruega, tá certo? O problema é que esses fornecedores não têm capacidade, eles teriam que fazer pesados investimentos para atender a demanda europeia. Então, esse ponto do plano aí já é problemático. O outro seria, tá certo? Seria esse azul aqui, ó, de baixo, azul mais forte, que queria aumento da importação de gás com efeito, LNG, né? Liquefied Natural Gas. Não é gás liquefeito de petróleo, é gás natural liquefeito, tá certo? Olha, esse gás é 40% pelo menos mais caro do que nós vamos falar sobre isso, do que o gás. Então você já está aumentando sua conta. E tem problemas, nós vamos ver, tem problemas para importar, não é fácil assim. Então você já tem dois problemas. No seu plano já tem duas propostas que já são meio problemáticas, né? Aí o outro é você aumentar, isso aqui, né? Isso aqui, é você vai aumentar os estoques de petróleo não, de gás, tá certo? É que chegar aos 80% previsto, né? Aí para o próximo ano, né? O que você vai ter, né? Vai ter, em primeiro lugar, substituição de caldeiras, que é
esse primeiro elemento aqui, ó, cinza. O segundo, aumenta a eficiência em edifícios. Como é que você vai fazer isso? Tem esse verdinho aqui. E terceiro, você vai diminuir o termostato em 1 grau. Tá certo? E depois diversificar e descarbonar as fontes de petróleo. E com isso, a ideia era você reduzir para 3/4 a importação de petróleo, de gás natural no ano em 2002, nesse próprio ano, ou melhor, em 2003, né? Porque esse ano você está aumentando, você está estocando petróleo, ou estocando gás, né, nos seus reservatórios. É claro que isso aqui, quando eu vi isso, eu falei assim, poxa, mas esse pessoal precisava voltar para o jardim de infância. Não, no jardim de infância a gente não aprende a fazer conta não, né, no primário. Ir para o primário de novo para aprender a fazer conta. Por quê? Porque você precisa, né, esse item aqui, isso aqui você não vai, se você, isso aí significa encher o seu reservatório de gás. Isso não altera, isso não reduz o consumo. Isso é a mesma coisa que a gente dizer o seguinte, olha, vai faltar água. Em qualquer cidade que mora em Belo Horizonte, elas moram em São João del Rei. Estou em Belo Horizonte hoje. Vim para uma festinha aqui de aniversário e segunda-feira já estou indo para São João. Então, hoje é sábado, né? Então, estou indo para São João. Então, a pergunta é o seguinte, ora, isso é a mesma coisa que aqui, ó, a gente recebe uma comunicação da Copasa, que é a companhia que fornece água, né, de que vai faltar água na semana que vem. E o que a gente faz? A gente enche o reservatório do prédio, tá certo? Da casa, né, que a gente tem, né, caixa d'água, né. Deixa, se tiver reservatório no subsolo, qualquer coisa, você enche. Mas é porque vai faltar num período. Agora, isso não economiza água. Isso não é medida de economizar água. Então, eu não sei como que os analfabetos que fizeram isso, tá certo? Colocaram isso num plano de reduzir o consumo. Isso não reduz coisa nenhuma. Porque, na verdade, vamos colocar aqui, esse mesmo quadrado, vai ter que ser colocado aqui, ué. Você vai ter que comprar. Tá certo? Isso você não está reduzindo o consumo. Todo ano você tem que encher novamente a sua caixa d'água antes do inverno. Caixa d'água não, né? Caixa de gás, certo? O seu bujão de gás, os seus bujões de gás, os seus reservatórios de gás, você claro, né? O ano seguinte, para enfrentar o inverno seguinte. Então, que negócio é esse de achar que você economiza gás ou economiza água preenchendo seus reservatórios? Isso é uma coisa de gente que não está pensando direito, né? O ódio faz com que a gente não pense direito, né? Então, bem, aqui tem as explicações, as alternativas, né? Nós colocamos esse gráfico aqui, né? Está em cima o que a Rússia fornece para primeira barra aí horizontal, né? O que a Rússia fornece de gás, né? Para a Europa, né? Grande parte, que produz de gás, né? Ela produz e exporta, né, através de gasodutos, que é o pipeline, né, está em preto, né? A maior parte vende um pouco, exporta também gás natural liquefeito, ok? LNG, né?
que é esse laranja aqui, né? Esse laranja aqui. Esse laranja aqui, tá certo? E a Europa também compra gás liquefeito, mas muito pouco. O que ela compra mesmo é através de gasodutos da Rússia, né? Ora, os outros grandes produtores têm os Estados Unidos. Não tem jeito de fazer, fica um investimento de 100 bilhões de dólares, fazer um gasoduto saindo dos Estados Unidos, atravessando o Atlântico, né? Tem áreas super profundas para chegar na Europa. Isso é impossível, né? Vamos dizer. Não sei se é possível tecnicamente, né? Mas se for possível tecnicamente, o preço, o custo, os investimentos seriam gigantescos, né? O que eles podem comprar é o gás liquefeito, gás natural liquefeito, que é caríssimo, né? Em relação ao gás que vem pelos tubos, né? Pelos gasodutos da Rússia, que está pertinho, né? Você pode comprar gás liquefeito do Catar. Aliás, já foram feitas várias negociações, todas deram com os burros na água. O Catar falou que está. Primeiro, ele está vendendo gás liquefeito de petróleo, gás liquefeito de petróleo ou natural, aí é natural, para os países da Ásia, que estão pagando bem. Ele não vai parar de fornecer para a Ásia para fornecer para a Europa, né? A Noruega tem, né, exporta bastante através de gasodutos, né, para os países da Europa. É um dos fornecedores, mas ela tem que fazer investimentos para para conseguir aumentar a produção, tá certo? E não sei se ela tem reservas suficientes também, isso eu não sei, né? Então, mas eu já li que não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, né? A Austrália, você vai comprar gás liquefeito, né? No país que está do outro lado do mundo, né? Canadá também é o mesmo problema. O Canadá não vende, não produz gás liquefeito, tá certo? A Algéria já produz, né? E o Marrocos também, né? E a Nigéria, só que não tem gasoduto. As exportações da Nigéria são todas de gás liquefeito, né? E a Algéria já está no máximo da sua capacidade. E tem uns problemas políticos também envolvidos nisso, né? Bem, quer dizer, aqui está nesse gráfico, nessa figura maior aí, em pontos azuis, né, os portos onde há ou exportação ou importação de gás liquefeito de petróleo. Tá certo? A Noruega, né, é um grande exportador, então ela tem portos para exportar. Aqui está, né? A Noruega, né, é o maior exportador que está aqui, ó. Ela tem muitos portos. Opa. Tá certo? Mas é de exportador, né? De exportar. A Espanha tem muitos, tá certo? Tem muitos, né? Esse azul clarinho é o número de instalações que processam, que mexem, que lidam com gás e com efeito de petróleo. E o azul escuro são os portos, não é? Então, a Espanha, o problema, como está escrito aqui embaixo, ó, como está escrito aqui embaixo, é que a Espanha tem muitos portos que importam, né, através do qual chega gás com efeito de petróleo. Mas esse gás tem que ser enviado para outros países da Europa. Então, no máximo, quer dizer, você poderia, e não só da Europa e da própria Espanha, não, é principalmente dos outros países da Europa. Você tinha que construir os gasodutos
para levar o gás. Você não vai levar ele de caminhão, ou no máximo de trem, mas aí você tem que primeiro construir, né? Não as ferrovias que já existem, mas os tanques, né? Não sei se vocês já viram, eu já vi, como é que chama? Você tem a locomotiva e você tem os vagões que transportam gás, né? Que transportam gás. Eles são como que uma série de bolas, né? Então, mas isso você tem que fazer esse investimento. E é um transporte caro. O transporte barato é através de gasoduto. Então você tem que construir esses gasodutos da Espanha para o resto para os outros países da Europa. E você vai importar um produto que já é mais caro e ainda tem que fazer a estrutura para distribuir esse produto. Então, tá certo? É o que está dito, né, aqui em inglês, né? É, E você pode também, né, usar o gás que você está importando, né, para produzir eletricidade e enviar a eletricidade para os outros países. Mas de qualquer maneira você precisa construir ou os tubos ou as redes de transmissão elétrica. São investimentos que você não faz do dia para a noite, são caros, né? Tá certo? Os outros países, a Alemanha tem, né, menos, né? Os Países Baixos, né, a França, mas são todas, né? Tem esse grande problema, né? Qual é o grande problema? É que muitos desses portos, né, você transforma esse gás, né? Esse gás é vendido para botijão de gás, né? Ou então ele cai nos tubos, mas para fornecer para cidades próximas da costa, né? Ele não é uma rede de distribuição para, para o país em geral. Então essa rede tem que ser construída, né? Aqui foi uma das primeiras notícias que saíram, eu esqueci de colocar a data aí, né? Que os países anunciaram, né? Os primeiros países que anunciaram que iam parar de importar gás por causa da invasão, né? Não foi uma invasão, né, da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, não. Foi uma intervenção russa numa guerra civil que começou em 2014 na Ucrânia, né? Anunciaram orgulhosamente. Por quê? Porque eles tinham construído uma rede de distribuição de gás e portos, né, de importação de gás liquefeito. Só que aí você cai na situação que está nesse quadro aqui abaixo, essa é a última, né? Que o gás liquefeito de petróleo, né, dos Estados Unidos é muito mais. Aqui o preço está a 53,88 por milhões de metros cúbicos, não, milhões de megawatts, tá certo? Já é convertido em energia. E aqui tá 38, é o custo do euros, né? Ou seja, o gás, o produto norte-americano, é 40% mais caro do que o produto russo. Então sua conta de luz vai subir para a estratosfera, né? Esse é o problema e é o que está acontecendo. Aqui está a explicação. Essa é a rede de gasodutos que tem, né? Observe que vários vêm da Rússia para, né, os países da Europa, tá certo? Vem gás, tem gasoduto que sai lá do Azerbaijão, que está por aqui, passa pela Turquia, e depois, né, é distribuído para a Europa. Tem também a Turkstream, né, o fluxo da Turquia, né, que são gasodutos russos que chegam na Turquia e daqueles são distribuídos para a Europa, ou então, né, eles vão para a Itália
e da Itália, eles vão para outros países da Europa. Tá certo? E você tem os gasodutos que vêm da Noruega. E você tem os gasodutos que vêm do norte da África. Tá certo? Que vem, passa por Marrocos. Né? Marrocos tem uma guerrilha lá que tem problema, então não é fácil, né? Mas qual que é o problema? O problema é que essas fontes alternativas não têm condições de, a curto prazo, aumentar a sua entrega de gás. E o gás liquefeito de petróleo é muito mais caro por causa desse gráfico que tem aqui, ó. Que tem 2 navios aí, né? Na verdade é um navio só, né? Porque o que acontece? O gás liquefeito de petróleo, primeiro é gás natural. Então ele chega no porto, vamos dizer assim, ali ele tem que ser condensado, ele tem que virar líquido, tá certo? Ele tem que ser resfriado para ele ficar condensado de gás virar líquido. E aí, né? Então aí você coloca ele dentro do navio. Aí o navio vai dos Estados Unidos, vai de Catar até a Europa. Chega lá e descarrega. E aí você tem que fazer um processo inverso. Você tem que transformar o gás líquido em gás liquefeito. E aí transportá-lo por tubos, né? Por gasodutos para os centros consumidores. Então é um processo longo. E outra coisa, então, se você quiser fazer essa opção, você vai precisar aumentar muito o número de navios tanques de gás, de transporte de gás. E criar os portos, né? Nós vimos que a Europa tem muitos portos, né? Mas esses portos, muitos deles não fazem a conversão do gás liquefeito, né? Em gás, em gás, em líquido, de líquido para gás. Então você precisa construir a instalação. A Itália teve uma ideia excelente, né? Ela resolveu adquirir, né? Navios que fazem essa função. São grandes navios que recebem gás natural, né, liquefeito, e transformam esse gás liquefeito em gás mesmo, e do navio sai tubo, né, sai um gasoduto que vai para o continente, né, vai para a terra, e ali é distribuído. Só que cada um fica em 300 milhões de dólares. Aí. Só eu não sei quantos que ele vai precisar. Então é isso que precisa, né? E aqui tem a comparação, né? Nesse quadro aqui abaixo, né? Esse quadro aqui, né? Nós pegamos não tem os que vêm, né? Os que vêm da Noruega, né? Mas da África, né? Que saem da Argélia, Tunísia, que vai para a Itália, né? Tem uns que vão da Argélia, vai para o Marrocos, vai para a Espanha e para Portugal, né? Tem gasoduto que vem da Líbia, vai para a Itália, e tem da Argélia para a Espanha, né? Você somar todos, dão 61, a capacidade de ano, né? 61 milhões de metros cúbicos. Né? Só o Nord Stream é esse gasoduto aqui, ó. É esse gasoduto aqui. Tem 2, né? Mas um é o Nord Stream 2 que não está operando. Então só o gasoduto o Nord Stream 1, que sai da Rússia direto para a Alemanha, né? Envia 55 milhões de metros cúbicos. É um terço que a Rússia vendeu em 2021. Né? Quer dizer, tudo que vem da África dá 61. Então, nós vimos a dependência do gás russo, né, que é muito alta no caso de muitos países. Bem, tem medidas sendo tomadas, né? O que a Alemanha está fazendo, né?
vai explorar, não é, os poços não, as jazidas, as reservas que existem no Mar do Norte. E, na verdade, em áreas, né, de, de, de preservação histórica. Então, azar da história, né? Azar da ONU, inclusive, azar da história. Azar da história, tá certo? Você vai furar, né, em áreas historicamente importantes, azar, você vai furar, mas quantos anos você vai levar para fazer isso? É um investimento de longo prazo. Né? Isso aí tem a ver com a evolução dos preços, né? Neste ano. Observem que neste ano e no ano passado, né, o que aconteceu? O que aconteceu é que nós estávamos já numa trajetória de elevação do preço do gás. Aí houve a intervenção russa, a coisa deu um pico. Né? A coisa deu um pico, certo? Foi para outro patamar. Né? E se nós olharmos um gráfico aí de muitos anos, né, nós temos a média, né, era uma. E agora, né, você tem. Observe que, na verdade, o valor caiu. Né? Depois você teve esse movimento de elevação para um novo patamar. Foi para um novo patamar. E depois você teve outra elevação, né, que vai para um patamar, né, um patamar bem maior. Então, esse é um movimento de longo prazo, não é uma coisa que vai haver um contra-movimento, vai. Mas quem sabe daqui a quantos anos? Né? E não sabemos também o que vai acontecer com essa guerra, não é? E existe o risco, inclusive, de surgir uma guerra semelhante lá em Taiwan. Aí o preço do gás, o preço do petróleo, o preço do óleo vai para a estratosfera. Né? Mas eu acho que isso é improvável. Né? Mas mesmo assim a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Tem certeza, não tem dúvida nenhuma, particularmente que a Rússia vai derrotar, como está derrotando a Ucrânia, né? Mas isso é preciso fazer um vídeo só sobre isso. Né? Nós já falamos no primeiro vídeo, mas nós precisamos desenvolver mais essa ideia. Né? Ao contrário do que sai na televisão, né? E que tem político nos Estados Unidos falando. Né? Bem, então aqui está uma notícia, é do Sputnik, eu sei que é uma agência russa, mas o que a Sputnik faz? Eu uso muito o RT Sputnik, mas é porque eles selecionam as notícias. Tem notícias que são deles, mas a maioria que eles veiculam são notícias da Reuters, notícias do Washington Post, são notícias que saem em outros jornais. Então eles falam de onde que é a fonte, né? Aí eu pego. E, né, a Europa precisa de 10 a 15 anos para substituir o gás russo com o gás, né, da África. Opção África, porque existe a opção da Noruega, mas ela não é capaz sozinha de fornecer o gás suficiente para substituir o gás russo. Você precisaria, né, desenvolver, né, um gasoduto, né, que passaria na África, né, coletando gás, né, vários países, né, desde na Nigéria, né, vários países né, e chegar à Espanha. O gás da Nigéria seria uma opção, né? Mas você precisa fazer. Então você tem esse projeto desse gasoduto também, né? Saindo lá na Nigéria, né? E aí se conectando com os gasodutos, né? Que levariam o gás, né, para a Europa. Mas nós estamos falando de 10, 15 anos. Bem, e aí, né? Vamos lembrar que o presidente Putin, né,
já que sequestraram as reservas internacionais da Rússia, que estavam depositadas nos países europeus e nos Estados Unidos, né, e no Canadá, no Japão, né, foram sequestradas. 300 a 350 bilhões de dólares. Né? Gente, eu acho que 350 bilhões de dólares. Ora, a Rússia ainda ficou com 300, mas 350, né, estão congelados. Na verdade, vão ser, isso é um roubo, vão ser usados, já se avisou, já avisaram que vão usar isso para financiar a guerra no Ucrânia, para sei lá o quê. Né? Então, né, ou para, não sei, para o bolso de quem que esse dinheiro vai. Né? Então, o que a Rússia fez? Olha, agora vocês têm que pagar em rublos. Porque vocês não podem pagar na moeda do próprio país de vocês, depositar em bancos no próprio país de vocês, aí vocês sequestram. Então vocês vão ter gastos grátis. Então o presidente Putin determinou que tinha que ser, né, você na verdade paga em euros ou em dólares, né, numa conta na Rússia, e aí no banco da Gazprom, e o banco da Gazprom converte isso em rublo. Né? Quando o Putin anunciou isso, os países da Europa falaram que não iam fazer isso, não. Não vão pagar, não. A Holanda declarou que não ia mais comprar o gás da Rússia, né? A Finlândia, né, estava se preparando. A Bulgária falou também que não ia renovar o contrato, que terminava agora em outubro, salvo engano, né, com a Rússia, para comprar gás russo. Né, e a Itália começou, né, a reduzir o consumo, né, racionar, através do racionamento, né, para suportar a guerra da Ucrânia. Né? E tem várias outras notícias, eu escolhi só essa. Né? Só que aí começaram a surgir os problemas. Né? A Itália, a Áustria falou, olha, não dá para fazer isso. Eu não posso ficar sem o gás russo. Né? Isso é uma entrevista com o Jacques, né? Eu acho que na Fox News. Então, né, Jeffrey Sachs, que é um economista famoso, na verdade é um criminoso na minha idade, porque ele participou do processo de reforma da economia russa, que foi um desastre. Né? Morreu muita gente de fome na Rússia, por causa das reformas do senhor Jacques Sachs e outros. Né? Então, para mim, ele não é uma pessoa competente, nem confiável, mas até uma pessoa super conservadora, reacionária, para dizer, como Jeffrey Sachs, né? Disse que a Alemanha perderia 2,4 trilhões, certo? Se a Rússia cortasse o gás, tá certo? Então não pode, não tem jeito, né? Aí, e outra coisa, né? A própria, né, se reconheceu que para você encher os tanques de gás, né, os reservatórios de gás, são tanques, são reservatórios, na verdade são no subsolo, reservatórios de gás, como exigido pela União Europeia, você precisava de importar esse gás. Né? É a ideia, né? Se vai faltar água em casa, você quer encher sua caixa de água de reserva, você precisa de enchê-la de água. Se a água vai ser cortada, primeiro você não pode falar assim, então tá bom, então não vou consumir mais. Não, poxa, eu preciso consumir água, eu não vivo sem água. Então você primeiro enche o seu tanque de reserva, né? O seu reservatório. E para isso você precisa comprar água, né? Então a primeira coisa, você precisa comprar gás, tá certo? Bom, e aí, né? Aí começaram os próprios
italianos, né, começaram a falar, olha, e a companhia na Itália, né, fala, poxa, nós precisamos ter possibilidade de comprar o gás russo, senão em rublos, senão como é que nós vamos fazer? Tá certo? E aí você tem várias notícias, né? Quer dizer, preços catastróficos, né? E recessão. Economistas preveem um futuro cinza, né? Sombrio para a União Europeia no caso se o gás russo for cortado, né? A Áustria fala por que não pode ficar sem o gás russo, né? E as companhias disso aí eu já coloquei no anterior, né? Bem, a Polônia parou de comprar o gás russo. Aí depois veio o que estava debaixo do pano, né? Que a Polônia, né, aumenta a, a compra, na verdade, de gás russo, né, da Alemanha. Ou seja, ela estava recebendo gás russo, continuou recebendo gás russo, mas deu uma de bonitinho. Não, eu não compro gás russo. Mas não compro gás russo, mas compro gás russo. Eu não compro gás da Rússia, mas eu compro o gás russo que está na Alemanha, que a Alemanha está recebendo. É claro que eu vou pagar um diferencial de preço por isso, mas eu continuo comprando gás russo e fazendo bonito, né? Tá certo? Então, né, a União Europeia, né, vai incentivar, essa é a notícia aqui no dia 27 de abril, né, incentiva, né, as importações de gás pelos países que que querem pagar em rublos. Quer dizer, aqueles países que não querem pagar em rublos, tudo bem. Então que comprem o gás russo dos países que querem pagar em rublos. Beleza, né? Beleza. Aí finalmente, né? Dizem que bom, aí a notícia também, né? Do dia 23, né, de abril, dizendo que a União Europeia e o Reino Unido, né, permitiriam, né, pagamentos do gás russo, né, em rublos sob determinadas condições. Claro, essas condições são as que Moscou colocou. Aqui, né? Bom, e no caso da Rússia? A Rússia exportou, né? Tá certo? 155 bilhões de metros cúbicos, né, de gás para os países da organização, né, OECD, tá certo? São os países, vamos dizer, os países ocidentais da Europa, né? Bem, venderam ainda para países da Oceania, né, bem menos, tá certo? Bem menos, observe aqui. E para o resto do mundo. Então, o grande comprador está na Europa, isso em 2021. Ok? Só que tem a carta na manga. Qual que é a carta na manga? É que a partir de início da década de 2000, né, principalmente depois de 2014, né, a Rússia e a China construíram, tá certo, gasodutos conectando. Quem construiu foi a Rússia praticamente, né, a China também, mas grande parte do financiamento foi chinês, né, que construíram, né, um gasoduto que é o chamado Poder da Sibéria, tá certo? E que é esse aqui, ó, Poder da Sibéria é esse aqui, ó, esse gasoduto, aqui, ó. Tá vendo? Começa em verdinho aqui, depois passa aqui, esse é o gasoduto Poder da Sibéria, tá certo? Que hoje tem uma capacidade de 61 bilhões de metros cúbicos por ano.
ok? E também esse novo gasoduto aqui, ó, que é o projeto Altai, que está aqui, ó, que é esse que está aqui, tá certo? Que é esse que está aqui, ó. Com mais 22 bilhões de metros cúbicos, tá certo? Na verdade, ele depois foi para 38 metros cúbicos não, bilhões de metros cúbicos. 38, ele começou com 22, depois foi para 38. 38 metros cúbicos com 61 dá 99, quase 100. Ou seja, eles já têm a capacidade de enviar para a China 2/3 do gás que é vendido para a Europa. E, na verdade, isso aconteceu, né? Aconteceu. Tá certo? Então, observe que, né, foi assinado um contrato, bom, isso aí já são notícias do passado, né, da China e a Rússia, porque a China e a Rússia resolveram desenvolver uma parceria estratégica. Claro, por quê? Porque a China virou o primeiro país do mundo, né, em termos de PIB desde 2014. E com isso ela virou o principal inimigo dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um país que quer a dominação mundial, como houve, né, entre 1999, ou vamos 1991 por aí, quando o Yeltsin deu um golpe na União Soviética e ele desmantelou a União Soviética, que era o mundo era bipolar, né? A Rússia nessa época era a principal potência militar do mundo, né? Como a Rússia hoje é, né? Então ele desmantelou a União Soviética, né? Só que era muito mais poderosa que a Rússia hoje. E no projeto dos neocons, né? O projeto norte-americano era que era evitar o surgimento de qualquer superpotência mundial depois, né? Continuar com o mundo unipolar sob o comando dos Estados Unidos, cheio de guerras, cheio de intervenções americanas no Iraque, no Afeganistão, na Bósnia, na Sérvia, na Iugoslávia, né? Na Síria, na Líbia, um mundo cheio de guerras, né? Então, cheio de invasões americanas, né? Intervenções, revoluções coloridas, golpes de Estado. Até teve aqui uma no Brasil que foi, né, financiada nos Estados Unidos, em grande parte, né? Que foi a que derrubou a Dilma, né? Então, foi uma revolução colorida. Então, esse mundo começou a acabar em 2014, quando a Rússia, né, depois da revolução do Euromaidan, um golpe de Estado fascista na Ucrânia, que colocou um fascista no governo, né, a Rússia tomou de volta a Crimeia, né, e houve a rebeldia, a revolução das repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk, né? Ali que começou, né, uma mudança do mundo, tá certo? Que agora está na sua a guerra hegemônica dos nossos dias, que agora tem um novo passo, né, importantíssimo, que foi a intervenção da Rússia na Ucrânia, na guerra da Ucrânia. Então, os Estados Unidos sabem, né, que para derrubar a China tem que passar por cima da Rússia primeiro. E a Rússia, né, só que a Rússia é a maior potência mundial, em termos militares, como mostrou Mayanov. Mayanov? Não, eu esqueci, eu já falei o nome dele aí.
mas é um livro espetacular, esqueci o nome do autor, mas já falei no início desse vídeo, né? Então, e aí a China e a Rússia se aproximaram, montaram uma aliança. O país mais poderoso do mundo, militarmente, com a maior potência econômica do mundo. Acabou. Acabou. O período da supremacia norte-americana não existe mais, né? Bem, continuando o assunto, né? Já no dia 4 de fevereiro, antes, né? Antes, a China e a Rússia assinaram um contrato, né? De, de fornecimento de gás, né? Por 30 anos. Um daqueles gases, eu acho que é o Poder de Sibéria 1, né? Tá certo? A China, né? Essa outra notícia, né? Que saiu, né? Que em fevereiro, né? A venda de gás liquefeito, de gás natural liquefeito, né? Da Rússia para a China, tá certo? Esse gás ele é extraído lá nas Ilhas Sacalinas, né? Vai para Vladivostok por um duto, um gasoduto, e ali ele é embarcado em navios que vão para a China, tá certo? Bem, a China, a Europa continuou comprando gás, né? Só que agora a um preço mais elevado, né? E aqui tem essa importância, né? Que segundo, né? Isso aí na sequência do que foi falado aqui, ó. Nos primeiros 4 meses deste mês, as exportações da Rússia para a China aumentaram em 60%, via o Poder de Sibéria, aquele gasoduto que nós falamos que tem uma capacidade de 61, né, bilhões de metros cúbicos por ano, né? E aqui está, inclusive, um gráfico interessante, né, que mostra a evolução, tá certo? Das receitas de, aqui é gás e petróleo da Rússia nos primeiros 4 meses. Isso é muito interessante, porque a notícia está dizendo o seguinte, é o que está em vermelho aí, o azul é do ano passado, tá certo? Quer dizer, você tem aqui, o ano passado era esse o comportamento, né? E no ano, quer dizer, um aumento de 60%, né? Um aumento extraordinário. E é uma das coisas importantes desse aumento é que só a exportação desses dois produtos, gás e petróleo, gerou, né, cobriu o planejado para todo o ano de 2022, 50%. Então, mesmo que reduza daqui para frente, né, reduza para aqui para frente, o orçamento, a receita fiscal, né, que a Rússia tinha prevista para para o ano, já está 50% atendida. Então, isso tem um efeito tributário muito importante. É muito importante a arrecadação tributária por causa dos gastos da guerra na Ucrânia. Quer dizer, na verdade, o Ocidente está financiando a Rússia a guerra da Ucrânia. Quem está financiando é o Ocidente. Não, é porque isso aí inclui o petróleo, que é um produto mais importante que o gás, não para a Europa, mas para a Rússia. Nós vamos falar isso depois, né? E aí uma grande surpresa que aconteceu no dia 10 de maio. Que a Ucrânia, né, fechou uma das suas... Ela tem dois grandes gasodutos, na verdade tem um monte, mas são ramificações de dois importantes que passam para a Ucrânia. Que é esse que foi fechado, né? Sokranovka, que é esse aqui, né? E tem, vou botar ele em outra cor, né? Porque não está dando para ver, né?
botar ele em preto. Esse é o que foi fechado. Ele, inclusive, que vocês veem aqui tem uma perninha que vem de Lugansk. Então eles falaram que não, é porque os russos estavam atrapalhando, não sei o quê. A Rússia desmentiu, mas isso não é importante. O outro é a Sudsha, que significa amizade. Tá certo? Que é esse aqui. Né? Que é esse aqui. Vou colocar de azul. Né? Bem, é claro que a Rússia, né, continua. Existem outros gasodutos. Né? Aqui está o gasoduto, uma versão simplificada dos gasodutos que saem da Rússia, que são basicamente três, né? Os que passam pela Ucrânia, tá certo? Um deles agora foi fechado, né? Um que passa pela Polônia e um que passa, chama Turkstream, né? Fluxo turco, que passa através do Mar Negro, tá certo? Que chega na Itália, né? Chega até a Alemanha, ou então que é... pois é, então esses são os três grandes gasodutos. Aqui tem mais ramificações nesse gás que passa pela Turquia, né? Então, esses são os gasodutos russos, tá certo? Principais, né? Isso quer dizer, por que a Ucrânia fez isso? A gente não sabe. É claro que eu coloquei aqui entre várias interrogações, porque a gente não sabe se foi a Ucrânia, porque o governo da Ucrânia, na verdade, não é o Zelensky, ou Zelensky, porque o Z ficou proibido de falar, né? Então o Z foi cancelado, né, do alfabeto pela imprensa ocidental, pelos países da Europa. Então você não pode usar o Z. Então a gente tem que chamar o Zelensky de Zelensky. Então o Zelensky a gente não sabe se é o presidente. Não é o presidente da Ucrânia. Quem manda na Ucrânia não é o Zelensky. É o Boris Johnson, da Inglaterra, tá certo? É o Joe Biden dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos. Então, é a OTAN. Então, na verdade, ele é uma espécie de menino de recado, bobo da corte. Agora, então ele não sabe. Talvez ele tenha feito isso sobre ordem dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos está a fim de derrubar a Rússia, porque ele precisa derrubar a Rússia para depois ele ir atrás da China. É o plano, né? Só que a Rússia está saindo muito bem, vendendo gás, inclusive. Então vamos começar a cortar o gás. Então isso aí, não cortou todo o gás, mas aí nesse gasoduto passam 27% do gás que vai para a Europa, da Rússia. Tá certo? Né? E a imprensa ocidental ficou quieta. Não se comentou isso. Talvez a interpretação, tem uma interpretação que diz o seguinte, que eu acho que é mais válida. Ora, como os países europeus não querem cortar o gás, a Ucrânia vai cortar o gás. Cortou todo de uma vez, né? Porque também seria um desastre geral, né? Aí sairia. Mas cortou 27% do gás russo que vai para a Europa. Tá certo? Bom, só que a Rússia também fez algo muito interessante. Ela fechou outro gasoduto. Na verdade são 4. Os 4 estão aqui, né? Os 4 são esses que nós apresentamos aqui nesse quadro, né? Um que vem por o Turkstream, que passa na Turquia e depois vai para
para a Europa, né? Ou vai para a Itália e depois para o resto dos países da Europa, né? Outro, né? Dois que vão pela Ucrânia, que nós estamos aqui, ó, né? Nós mostramos naquele gráfico ali, né? O Shutka e o Sokranovka, né? Eles fecharam o Sokranovka, né? E tem o outro, né? Que é esse que passa aqui, né? É esse aqui, ó, que passa pela Polônia, tá certo? Que é o Yamal, Yamal, Europa, né? Yamal é o porto de onde ele vem, né? E a Rússia fechou esse gás por causa da Polônia, né? Não só porque a Polônia tinha nacionalizado as empresas, a subsidiária da Gazprom, que estava distribuindo o gás que vinha através desse gasoduto. Não só a Polônia, mas outros países, né, europeus, ela, né, fechou esse gasoduto. E a Polônia, vamos dizer, né, havia a imprensa noticiou planos da Polônia intervir na guerra da Ucrânia, né, enviando uma força de paz. 10 mil homens, coitadinha, a força de paz, 10 mil homens para enfrentar o exército russo. É claro que o presidente Putin falou, nossa resposta será como um relâmpago. O que ele está fazendo? Está fazendo referência, ele fez referência ao Kinzhal, né? Que é o míssil supersônico russo, que ia destruir essas tropas assim que elas cruzassem as fronteiras, na minha interpretação. Né? E são só 10 mil homens, né? 10 mil homens é um comboio enorme, tem que levar tanque, ou se for por trem, o trem é atingido, né? Ou quando estiver passando numa ponte, é melhor atingir a ponte que aí acaba de ver. Né? Ou se for por caminho rodoviário, fica aquela serpente de 50 quilômetros, né, de extensão, e aí a aviação russa ia fazer um banquete, né, destruindo tudo. Mas, gente, então isso agora realmente você tem um grande problema para a Europa. Você fechou dois. A Alemanha está mais ou menos, né, segura, porque ela tem o Nord Stream 1, tá certo? Tem o Nord Stream 1 que está recebendo gás pelo Mar Báltico, né? Aliás, o chanceler da Alemanha, né, ligou para o Putin, ninguém sabe a conversa. O que saiu de conversa foram abobrinhas. Mas a conversa importante, não sei qual que foi, pode ter. E saiu outra notícia, né, que 31 empresas de países inamistosos, né, foram sancionadas na Rússia, e a Rússia bloqueou como é que chama? O envio de gás para essas empresas. Então, nós ainda não temos o desdobramento disso, tá certo? E cortou, né? Não cortou ainda, mas deve cortar, né, o envio de gás para a Finlândia. A Finlândia, 95% do gás que ela usa vem da Rússia, né, como nós mostramos. Bem, isso não é tão importante porque a energia elétrica gerada por esse gás é só 5%. Mas também, né, a Rússia está fechando, já decidiu cortar o fornecimento de energia elétrica. Então você tem 15%. Né? Não sei se isso faz tanto diferença, mas é importante. Por que causa da Finlândia? Porque a Finlândia está com a intenção de se unir à OTAN.
isso pode gerar uma nova guerra. Né? Uma nova guerra. Porque a Rússia vai ter um país da OTAN nas suas fronteiras pertinho de São Petersburgo, né? Ex-capital da Rússia. Né? Então, isso pode gerar uma nova ação bélica de Moscou. Né? Moscou até agora não falou nada disso, mas falou que vai ter consequências graves. Né? Bem, e aqui tem os gráficos do que aconteceu né, com o preço do gás. Né? Observe que ele está num nível, né? Um nível, né? Vamos dizer, 100, cento e poucos, 90 e poucos, ele está flutuando, né? Num patamar extremamente elevado, o que tem reforçado as receitas da Rússia, né? Extraordinariamente. Né? E aqui tem uma visão de longo prazo. Observe que ele começa a subir em 2011 rapidamente por causa do fim da Covid. Né? E aí vem a guerra da Ucrânia, ele passa a ter uma volatilidade muito grande, ele sobe, cai, né? Dependendo do que está acontecendo. Bem, então com isso nós terminamos o nosso vídeo. A história do gás ainda não terminou. Né? Ela vai continuar e eu evidentemente vou fazer novos vídeos assim que tivermos uma nova situação mais ou menos estabilizada. Né? Não acredito que isso pode nem ocorrer, mas de qualquer maneira nós faremos mais vídeos sobre isso. Mas antes nós vamos falar sobre o petróleo, que vai ser o próximo vídeo. Né? Ou sobre o petróleo, ainda falta pelo menos petróleo e carvão. E das consequências que já estão acontecendo disso em termos dos países da União Europeia. Ok? Então, por enquanto, nós ficamos por aqui. Agradecemos, né, a atenção de todos. Esperamos contar com vocês, com todos vocês, no nosso próximo vídeo. Então, muito obrigado e se acharem o vídeo interessante, inscrevam-se no canal. Né? Não há nenhum custo por isso. Então, muito obrigado e ficamos por aqui.